Fala, meu povo maravilhoso, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Professor Bruno Freitas mais uma vez aqui com vocês para a gente poder dar sequência a esse projeto maravilhoso que é justamente o Código Penal Comentado. Se você está comigo desde o início, eu tenho certeza absoluta que você já notou uma considerável melhora aí quando estudamos a lei seca. Tenho certeza disso. Tenho certeza que se você está acompanhando esse método desde o início, você já está sentindo a diferença entre estudar a lei seca, tá? Com esse método, um método eficiente, um método que vai te ajudar verdadeiramente a estudar a lei seca. Aí você pode me perguntar, mas professor, por que eu quero estudar a lei seca? Vou te falar. Se você não estudar a lei seca, você não vai passar no concurso público. Simples assim. Você tem que conhecer a lei, você tem que conhecer o que diz o Código Penal. 93% da prova objetiva, ou seja, da prova de marcar, é texto de lei. Aí eu te pergunto, como que você vai fazer uma prova ser aprovado sem conhecer o texto da lei? Bem complicado, praticamente impossível. Por isso eu lancei esse projeto, por isso nós estamos aqui e vamos continuar dia após dia evoluindo, aprendendo como estudar a lei seca. Beleza? Meu povo maravilhoso, peço a você aí que pegue o seu caderno de todinhos, como sempre o nosso ritual antes de começar a aula. Pegue aí o seu caderno de todinhos, para que você possa anotar todos os todinhos que eu vou lhe entregar, tá? E já abre o Código Penal, pega a sua caneta, marca texto e vamos para cima, vamos para o artigo de hoje, beleza? Então vamos lá, olha só. Antes, deixa eu deixar aqui com vocês as minhas redes sociais, o meu Instagram, @prof.brunofre, o meu canal do YouTube é Professor Bruno Freitas, tá? Galera, todo santo dia nessas minhas redes sociais vocês vão encontrar conteúdo relevante, de qualidade, conteúdo que vai agregar na sua preparação para concurso público, eu tenho toda a certeza do mundo. Então, faz o seguinte, vá lá conhecer, conheça as minhas redes sociais e se fizer sentido para você, venha fazer parte. Será uma honra, será um prazer muito grande receber cada um de vocês nas minhas redes sociais. Beleza? Vamos lá? Olha só. O artigo de hoje é o artigo 9º, desculpa, é o artigo 8º, que fala só: pena cumprida no estrangeiro. Pena cumprida no estrangeiro. Presta atenção nisso aqui. Aqui nós estamos falando daquele indivíduo que foi condenado por um crime lá no estrangeiro e cumpriu essa pena lá. Ele foi condenado lá no estrangeiro e cumpriu essa pena lá. Beleza? Aí ele vem para o Brasil, e é condenado pelo mesmo crime. Presta atenção nisso aqui. O indivíduo pratica um crime lá no estrangeiro. Lá ele vai ser processado, julgado e condenado. Ele cumpre a pena dele lá. Beleza? Depois, o Brasil pede a extradição dele para cá. Aqui ele é processado e julgado e condenado pelo mesmo crime. Quando é que isso é possível, galera? Quem está lembrado? Em que situação isso acontece? Em qual situação isso é possível? Em que ele é condenado lá e pode ser condenado aqui no Brasil também. Extraterritorialidade incondicionada. Estão lembrados da extraterritorialidade incondicionada? A lei brasileira será aplicada quando o indivíduo praticar um daqueles crimes lá do artigo 7, inciso 1 do Código Penal. A lei brasileira será aplicada independentemente se ele é condenado ou se ele é absolvido lá no estrangeiro. Beleza? Então eu quero te situar sobre isso. Ele cometeu um crime no estrangeiro, lá ele foi condenado, cumpriu a pena, ele vem para o Brasil, aqui no Brasil ele é condenado pelo mesmo crime. O que acontece com a pena aqui no Brasil? É isso que nós vamos ver agora, presta atenção. Olha só.
A pena cumprida no estrangeiro. A pena cumprida no estrangeiro. Vou mudar de cor. Atenua a pena. Atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Então, vai atenuar a pena quando essas penas forem diversas, quando elas forem diferentes. E nela é computada quando idênticas. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Fiz aqui de uma forma colorida para que a gente possa entender isso aqui, tá bom? Vamos imaginar então aqui o seguinte, galera. Imagine o seguinte. Imaginem que o Mévio matou o presidente do Brasil. Eu te pergunto, o Mévio precisa de ser brasileiro? Não, não precisa. Beleza? Mas o Mévio matou o nosso presidente lá na Argentina. Beleza? Então, o Mévio matou o nosso presidente lá na Argentina. Nós estamos aqui diante de uma extraterritorialidade incondicionada. A lei brasileira será aplicada. Vamos imaginar que lá na Argentina ele seja condenado a uma pena privativa de liberdade de 20 anos. De 20 anos. Tudo bem? Ele cumpriu essa pena lá, olha aqui, ó, a pena cumprida no estrangeiro, então ele cumpriu lá os 20 anos, veio para o Brasil. Aqui no Brasil ele foi julgado, foi processado, foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 30 anos. Pelo mesmo crime. Tá bom? Perceba que a pena aplicada na Argentina é uma pena privativa de liberdade, a pena aplicada no Brasil é uma pena privativa de liberdade, ou seja, essas penas elas são idênticas. Se elas são idênticas, uma tem que ser computada na outra. Por que isso, galera? Para evitar o bis in idem. O indivíduo ele não pode ser punido duas vezes por um único fato. O indivíduo não pode ser punido duas vezes por um único fato. O fato aqui é o mesmo. O Mévio matou o presidente da República, do Brasil. Ele já foi punido lá na Argentina. Mas a nossa lei pode ser aplicada a ele. E ele vai ser punido aqui no Brasil. Mas para a gente evitar essa punição dupla pelo mesmo fato, nós temos que computar a pena que ele cumpriu lá no estrangeiro. As penas são idênticas, privativa de liberdade. Então, nós temos que computar essa pena, beleza? Como é que a gente vai computar? Fazendo assim, ó, 30 menos 20 que ele cumpriu lá, resta ele cumprir, então, 10 anos. Ok? Então, se apenas elas são idênticas, privativa de liberdade, restritiva de direito, pena de multa com pena de multa. Se elas são idênticas, a gente faz essa computação. A gente diminui a pena que ele cumpriu lá no estrangeiro da pena aplicada aqui no Brasil. Beleza? Se as penas são idênticas, ocorre a computação. Nela é computada, ok? Para evitar o bis in idem. Tudo bem? Beleza. Só que pode ocorrer das penas serem diversas. Vamos imaginar que o Mévio, aqui é uma imaginação, viu, galera? Só para que vocês possam entender. Vamos imaginar que lá na Argentina ele foi condenado a uma pena de multa.
E aqui no Brasil, uma pena restritiva de direitos. Perfeito? Lá na Argentina, pena de multa. Cumpriu, pagou. Aqui no Brasil, pena restritiva de direitos. Tá? Percebam que a pena de multa é diversa, é diferente da pena restritiva de direitos. Então, aqui, quando o juiz for aplicar a pena restritiva de direitos, ele vai ter que atenuar essa pena. Ou seja, ele vai ter que diminuir a pena. Ok? Ele vai ter que diminuir a pena. Por quê? Porque ele já cumpriu uma pena que não é igual lá na Argentina. Ele já foi punido lá e já cumpriu. Como a pena aplicada aqui no Brasil é uma pena diferente, ele tem que atenuar, diminuir, aliviar. Por quê? Para evitar o bis em idem. Para evitar punir esse indivíduo duas vezes pelo mesmo fato. Quando você pega o artigo 8º para ler, ele parece um pouco confuso, né? Então, pega o seu caderno de todinho e anota o seguinte, que vai ficar fácil agora para você entender. Coloca assim, ó, a pena cumprida no estrangeiro, quando idêntica à pena aplicada no Brasil, deverá ocorrer a computação. A pena cumprida no estrangeiro, quando idêntica à pena aplicada no Brasil, deve ocorrer a computação. É a pena do estrangeiro menos a pena aplicada no Brasil. Pronto. Agora você entendeu. Beleza? É a pena cumprida no estrangeiro menos a pena aplicada no Brasil. Tudo bem? Na linha de baixo agora. A pena cumprida no estrangeiro, quando diversa daquela pena aplicada no Brasil, atenuará a pena aplicada no Brasil. Atenuará a pena aplicada no Brasil. Ou seja, quando o juiz for aplicar a pena aqui no Brasil, ele deverá atenuar, ele deverá diminuir a pena, tá? Mas perceba aqui o seguinte. Quando as penas são idênticas, eu faço uma pena menos a outra pena. Elas são idênticas. 20 de prisão com 30 de prisão, eu pego 30 menos 20, sobra 10. Quando as penas elas são diferentes, o juiz, quando ele for aplicar a pena no Brasil, ele vai atenuar, ele vai diminuir. Mas aqui não tem como ele fazer a pena de fora menos a pena de dentro. Não. Ele vai aplicar uma fração de diminuição. Fato é, quando ele aplicar a pena no Brasil, e essa pena é diferente que a pena que ele cumpriu no estrangeiro, o juiz deve atenuar sua pena. O juiz vai aplicar um percentual de diminuição da pena. Ok? Eu acredito, agora olha só, depois que você anotou dessa maneira que eu falei para você no seu caderno, quando você olha o artigo 8º, você vê ele com outros olhos, né? É porque eu acho que a redação do artigo 8º não foi muito feliz. Ela é um pouco complicada. Mas depois que foi aí, vocês anotaram dessa forma, acredito que agora dê para entender aí tranquilamente. Beleza? Antes de ser bom, seja constante. O seu estudo tem que ser todo dia. A sua jornada de estudo é todo dia, de segunda a segunda, de domingo a domingo. Tá bom? Meu povo maravilhoso, eu espero sinceramente que eu possa ter contribuído mais uma vez com vocês. E lógica evidente. Se ficou qualquer dúvida, manda aqui para mim, que eu terei um prazer muito grande em responder a todos vocês, tá bom? No mais, um abraço e até a próxima. Valeu, turma! Tchau!